Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física, aplicações às leis de Newton, aula 4. Lembrando que leis de Newton, a parte dinâmica, é um dos top 10 da física de todos os tempos. Você que está prestando Enem, vestibulares, não deixe de assistir essa aula, a chance de cair é altíssima. Eu sempre gosto de falar isso aí, tem aquelas matérias obrigatórias que você tem que saber, essa aqui com certeza é uma delas. Fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou passar por aquele roteiro que eu chamo de roteiro campeão, aquela receitinha passo a passo para resolver qualquer questão de dinâmica e depois resolva aquelas questões que eu chamo de questões clássicas, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe também sugestões para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Vamos para a aula então, pessoal? Então vamos lá, aplicações às leis de Newton, aula 4. Então vamos para aquele roteiro que eu chamo de roteiro campeão, aquele roteiro de dinâmica, o passo a passo, uma receitinha para resolver qualquer questão de dinâmica. São dois passos. Bom, então o primeiro passo é identificar todas as forças importantes. Professor Fiera, como é que eu vou saber quais são as forças importantes? É isso que nós estamos treinando com vocês, tá? Essa aqui já é a aula 4. Se você não assistiu a aula 1, aula 2, aula 3, não deixe de assistir e assista às aulas anteriores também, que são aquelas aulas sobre as leis de Newton. No meu canal tem aqui uma aula sobre a primeira lei de Newton, tem duas aulas sobre a segunda lei de Newton, tem uma aula de terceira lei de Newton e na sequência essas três primeiras aulas. Lembrando que essa aqui já é a quarta desse roteiro das aplicações das leis de Newton. Esse exemplo 1 é o exemplo onde os corpos estão em contatos. Na hora de resolver uma questão, na hora de resolver um item de uma questão, nós devemos optar entre dois caminhos. Nós vamos resolver analisar corpos juntos ou nós vamos resolver analisar corpos separados. Tá, então, vamos fazer um desenho? Professor Fiera, quando é que eu analiso corpos juntos? Eu analiso os corpos juntos quando na questão não for dado nem for perguntado a força de contato entre os corpos. Mas, se na questão for fornecido ou for perguntado a força trocada entre os corpos, a força de contato entre eles, nós vamos analisar os corpos separados. Porque daí os corpos separados é que vai aparecer a força de contato FAB, que a gente chama de terceira lei de Newton, ação e ação. O corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B reage e aplica uma força no corpo A, duas forças de mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Por isso que na questão a gente vai chamar simplesmente de FAB. FAB, FAB, porque o valor, a intensidade, o módulo é o mesmo. Então vamos lá, pessoal. Exemplo 2 agora. Exemplo 2 é quando os corpos estão conectados por fios ideais. Então a mesma coisa, nós devemos optar se nós vamos analisar os corpos juntos ou separados. Quando é que nós devemos tomar a decisão de analisar os corpos juntos? Lembrando que juntos é como se estivessem colados. Mas não tem o fio, então. Tem um fio ideal entre eles. Mas quando é que eu analiso eles juntos como se estivessem colados? Se não for fornecida a tração no fio. Então, se na questão ele ainda não forneceu a tração no fio e também ainda não está perguntando a tração no fio, o que nós vamos fazer? Analisar os corpos juntos. Daqui a pouquinho nós vamos treinar. Fique aqui comigo nessa aula até o final, que é exatamente isso que eu vou fazer com vocês. Tá? Mas se eu for analisar os corpos separados, daí surge a força de tração no fio. Tá aqui, ó, a força de tração puxando o B e a força de tração teoricamente atrapalhando o corpo A. E vamos para o segundo passo desse roteiro dinâmica, que eu chamo de análise. Professor, tirar análise do quê? Do que está acontecendo na questão. Então nós temos quatro hipóteses, por enquanto, tá? Por enquanto nós temos quatro hipóteses. Nas próximas aulas veremos outra hipótese, mas por enquanto nós temos quatro hipóteses. Quais são as quatro hipóteses? Então as duas primeiras estão aí, tá? A primeira hipótese está em repouso. Se o corpo estiver em repouso, ou a segunda hipótese estiver em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, com velocidade vetorial constante, tá certo? Essas duas opções, velocidade vetorial constante. Eu sempre falo isso nas aulas, professor Fiera, mas espera aí, se ele está em repouso, ele não tem velocidade. Tem sim, zero. Tá zero, a velocidade é zero, a velocidade é zero, a velocidade é zero. Então a velocidade vetorial é constante, correto? Então repouso ou movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial constante, o que nós devemos fazer na questão? Aplicar a primeira lei de Newton, a chamada lei de inércia, que garante que as forças se anulam, a força resultante é igual a zero, que nós já vimos lá na aula da primeira lei de Newton. Vou falar de novo, se você não assistiu essa aula no meu canal, não deixe de assistir, fundamental essas aulas anteriores para a gente compreender direitinho essa aula aqui. Vamos em frente? E qual é a terceira e quarta hipótese? Tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou chamar de B. Tá? Movimento acelerado ou retardado. Então, a terceira hipótese, movimento acelerado, o corpo está acelerando, ou quarta hipótese, o movimento é retardado, o corpo está brecando. Tá? Daí, o que nós devemos fazer nessas duas últimas hipóteses?
nós devemos aplicar a segunda lei de Newton, o famoso PFD, princípio fundamental da dinâmica, que diz que aquela formulinha, não é isso? Formulinha, força resultante igual a MA. Fala de novo, se você não assistiu, tem 2 aulas no meu canal aí sobre segunda lei de Newton. Então, finalizando o roteiro, primeiro passo, identificar todas as forças importantes nos corpos juntos ou corpos separados. E segundo passo, analisar o que está acontecendo na questão, que são essas 4 hipóteses: repouso, movimento retilíneo uniforme, acelerado ou retardado. Tá, e a quinta hipótese que eu falei é o corpo fazendo curva, tá? Onde nós vamos trabalhar com força resultante centrípeta. Nas próximas aulas, aguarde, faremos aí com certeza. Vamos lá então? Vamos fazer agora aquelas questões clássicas, fundamentais, obrigatórias. Tá aqui, ó. Primeira questão, na situação física da figura seguinte, 2 blocos. Lá, o primeiro de massa 4 kg, o segundo de massa 1 kg estão presos por um dinamômetro. Professor, o que é um dinamômetro? Dinamômetro basicamente é uma mola com um ponteirinho, né? Como se fosse um aparelho. Tá? Se você puxar essa mola, né, com uma certa força, se você puxar essa mola com uma força de 10 newtons, por exemplo, essa mola vai esticar e o ponteirinho já vai marcar 10 newtons. Se você puxar essa mola com 20 newtons, a mola vai esticar mais, mas o ponteirinho já vai marcar 20 newtons. Então, dinamômetro é basicamente uma mola com um ponteirinho que indica o esforço pelo qual ela está sendo tracionada. Então vamos lá, aplica-se uma força F1 de intensidade 25 newtons ao bloco de massa M1, conforme o desenho, não é isso? E uma força F2 de intensidade 5 newtons ao bloco de massa M2. Tá? Desprezando a massa do dinamômetro, determina. Então vamos para o próximo slide, tá aqui, ó. Tá lá, a massa do primeiro vale 4 kg, a massa do segundo vale 1 kg, a força F1 vale 25 e a força F2 vale 5. Anotei os dados principais aqui e vamos para o item A. Calcule o módulo da aceleração do sistema. Então vamos para aquele roteiro. Tá, qual é o primeiro passo que eu combinei com vocês? O primeiro passo é desenhar todas as forças, mas nós devemos optar. Nós vamos fazer corpos juntos ou nós vamos fazer os corpos separados? Nós vamos fazer os corpos juntos. Professor Futiela, por que você acha melhor analisar os corpos juntos? Porque, veja, no item A, ele está pedindo aceleração, mas veja que não foi fornecido a força de tração no dinamômetro. Tá, a força de tração no dinamômetro não foi fornecida e nem está perguntando. O professor Tiago, mas no item B ele pergunta. Olha lá, o resultado que deve mostrar o dinamômetro. Então, no item B ele está pedindo. Tá? No item B ele está pedindo a tração, mas no item A não está pedindo ainda. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos fazer o item B e a gente resolve a questão analisando os corpos separados. Mas, por enquanto, nós vamos fazer os corpos juntos como se estivessem colados. Bom, pessoal, então o primeiro passo do roteiro. Já decidimos que nós vamos fazer os corpos juntos e agora nós precisamos desenhar todas as forças importantes. Mas eu pergunto, tem mais alguma força importante nessa questão? Não tem mais nenhuma força importante nessa questão, tá? Só o F1 e o F2. E lembrando que como o F1, a força que está puxando para a direita, né, o módulo 25 newtons é maior do que o módulo da força F2 que está puxando para a esquerda, que é 5 newtons, então a aceleração está sendo dirigida para a direita. Certo? Então, o primeiro passo do roteiro já foi. Vamos para o segundo passo agora, que são aquelas 4 hipóteses. Tá certo? Primeira hipótese, ele está em repouso? Não. Segunda hipótese, está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante? Não. Está acelerando? Sim, ele está perguntando a aceleração. Então, nós devemos aplicar, conforme a gente combinou lá no roteiro, a segunda lei de Newton. Está aqui, ó. Força resultante igual a MA. Olha lá, quem é a força resultante? A força resultante é o F1 menos o F2. Professor Futiela, por que é F1 menos o F2? Porque é a força maior, né, que tem o módulo maior menos a menor, que no caso é o F2. Tá, isto aqui é igual a massa dos dois bloquinhos, M1 mais M2, multiplicado pela aceleração, tá certo? Então fica lá, F1 vale 25, o F2 vale 5, a massa do primeiro vale 4, a massa do segundo vale 1. Finalmente, 25 menos 5 vai dar 20. 4 mais 1 vai dar 5, o parênteses não precisa mais. Finalmente, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, e 20 por 5 dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o item B. Olha lá, o resultado que deve mostrar o dinamômetro. Falei no comecinho da questão.
Tá? O dinamômetro basicamente uma mola com um pontinho que marca, o que que ele vai marcar? Ele marca a tração, né? A força de tração ao qual ele está sujeito. Então a pergunta é: quanto vale a força de tração? Então vamos seguir o nosso roteiro. Qual é o primeiro passo? Decidir, nós vamos fazer corpos juntos ou separados? Agora nós vamos fazer os corpos separados. E ainda no primeiro passo, nós devemos analisar os corpos separados e desenhar todas as forças importantes. Então tá aqui, ó. Tá aqui o corpo 2, está aqui o corpo 1 separado, tá certo? Agora surge a força de tração, que antes não aparecia. Tá aqui, ó, tração e tração. Aqui é a força F1 que vale 25, não é isso? 25 newtons. E aqui está a força F2, cujo módulo vale 5 newtons. Lembrando que os corpos vão acelerar para a direita, que a gente já analisou isso no item A. E daí eu pergunto, tem mais alguma força importante para a gente desenhar no item B? Não tem mais nenhuma força importante para desenharmos no item B. Então nós vamos para o segundo passo do roteiro. Qual era o segundo passo do roteiro? É análise, aqui eu chamo de análise. O que está acontecendo na questão? São 4 hipóteses por enquanto. Tá, a primeira hipótese está em repouso? Não. Segunda hipótese, está em movimento retilíneo uniforme com velocidade vetorial constante? Não. Está acelerando? Sim, já tínhamos visto isso no item A, está acelerando, então nós vamos aplicar a famosa formulinha da segunda lei de Newton, a famosa força resultante igual a MA, mas olha que interessante que eu gosto de fazer isso em todas as questões praticamente, que é resolver as questões de mais de uma maneira, tá? Porque daí amplia a nossa mente, eu sempre falo isso aí, em todas as aulas eu falo, se você sabe resolver a mesma questão de várias maneiras, ninguém te enrola no Enem, ninguém te enrola no vestibular. Tá, então eu vou analisar só o bloco 2 e depois eu vou analisar só o bloco 1, correto? Tá, então eu vou começar pelo bloco 2, que eu acho um pouquinho mais fácil, porque a tração vai entrar positiva. Então tá aqui, ó, força resultante igual a MA. Isso. Quem é a força resultante no bloco 2? É a tração menos o F2. Professor Fiqueira, como é que você sabe que é tração menos o F2? E não é F2 menos a tração? Eu sei porque a aceleração é para a direita. Se a aceleração é para a direita, a tração vai entrar positiva, o F2 vai entrar negativo. Teoricamente, a tração está ajudando, ao F2 está atrapalhando, não é isso? T menos F2 é sempre assim. A força que está a favor da aceleração menos a força que está contra. Isto é a massa do 2 que eu já vou colocar aqui, que vale 1, multiplicado pela aceleração, que vale 4. Tá, isso aqui vai ficar T menos F2, que vale 5, igual a 1 vezes 4, que dá 4, correto? Finalmente, o menos 5 passa somando, então isso aqui vai ficar 4 mais 5, e a tração vai dar 9 newtons, 9 newtons. Então vamos fazer o bloco 1 e mostrar que a tração vai dar o mesmo resultado, é óbvio. Então tá aqui, ó, força resultante agora é a massa do bloco 1 multiplicado pela aceleração. Só que veja que a força resultante agora no bloco 1 é o F1 menos a tração. Tá, professor, por que é F1 menos a tração? Porque o F1 está a favor da aceleração e a tração está contrária à aceleração, no sentido oposto da aceleração. Sempre assim, a força que está a favor da aceleração menos quem está contra, a massa do 1 vale 4 e a aceleração vale 4. Tá, isso aqui vai dar 25 menos t igual a 4 vezes 4, que é 16. Finalmente, menos t vai dar 16 menos 25, né? O 25 está somando, passa subtraindo. E finalmente, menos t vai dar 16 menos 25, que vai dar menos 9. Tá? Se menos t igual a menos 9, troca o sinal dos dois lados, a atração igual a 9 newtons. Nossa, professor, deu a mesma resposta. É óbvio que tem que dar, né? Pessoal, preste muita atenção. O que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou resolver a mesma questão, com uma outra concepção que eu já falei isso nas outras aulas anteriores a essa também. Tá? Se você assistiu, você vai lembrar disso aqui. Quer ver? Ó? Tá, vamos lá. E tem a mesma questão. Tá, a mesma questão. O bloquinho 1 massa 4 kg, a massa do 2 é 1 kg, F1 vale 25, F2 vale 5. Tá, a gente já resolveu isso aqui no slide anterior. O que a gente vai fazer? Primeiro passo do roteiro, né? Decidir se nós vamos fazer corpos juntos ou separados. Nós vamos fazer separados. Tá, então, lá, eu vou usar esse desenho de cima já. Tá, vamos analisar os corpos separados. E eu já vou desenhar a tração.
Professor Tiago, mas você não falou no slide anterior que era melhor para calcular a aceleração? Era melhor fazer os cálculos juntos? Não, então veja o que eu vou fazer aqui para você. Quer ver, ó? Tá? Você parte já faz separado. Então tá aqui, ó. O F2, o módulo do F2 vale 5 newtons. Tá? Eu já desenho a tração, tá aqui, ó. Tá? A tração. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para cima, que acho que tá meio ruimzinho ali, né? Ó, de aparecer. Tá, já aqui a tração. Aí o professor Tia, você não vai fazer juntos? Calma, chegarei lá, né? Tá, e o módulo do F1 vale 25 newtons, correto? Tá, esse bloquinho vai acelerar para a direita, esse bloquinho vai acelerar para a direita, é lógico que o F1 é maior que o F2. Aí daí nós vamos então para o item A. O item A pede calcule a aceleração do sistema. Então, olha o que eu vou fazer. Qual é o roteiro? Né? O roteiro. Primeiro passo, juntos ou separados, nós vamos fazer separado de qualquer jeito, independentemente do que ele está perguntando. Vou desenhar todas as forças importantes que nós já desenhamos, tá? F2, tração, tração, F1, já está tudo desenhado bonitinho. E nós vamos então para o segundo passo do roteiro, que é o passo da análise. Então lá, 4 hipóteses. Está em repouso? Não. Está em movimento retilíneo uniforme? Não. Está acelerando? Sim. Se está acelerando, nós vamos aplicar a fórmula força resultante igual a MA. Mas nós vamos aplicar esta fórmula apenas para o bloco 1 e depois nós vamos aplicar apenas para o bloco 2. E veja o que vai acontecer. Bloco 1, olha lá, o F1 está puxando e a tração está atrapalhando. Né? F1 a favor da aceleração, tração está contra, então tá lá, F1 menos a tração é a massa do 1 vezes A. Daí você vai lá, guarda isso aqui e chame isso de fórmula 1, correto? Vamos lá, bloco 2, tração menos F2. Professor Futiela, por que é tração menos F2? Porque a tração está a favor da aceleração e o F2 está contra. Isso é M2 vezes A. Vou chamar isso de segunda formulinha. Tá, e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar essas duas formulinhas. Professor Futiela, por que você vai somar? Para obter a fórmula que equivale a blocos juntos. Olha que bacana. Tá? Lembrando, eu já fiz isso nas aulas anteriores. Ah, se você não assistiu, assista essas aulas anteriores também, fundamentais para entender direitinho essa aula que a gente está fazendo agora. Ah, eu vou somar, então veja, eu não preciso pensar nos blocos juntos. Tá? Eu posso fazer separados e depois somar. Naturalmente vai sair blocos juntos. Eu sou fã dessa técnica, né? Dessa tática, dessa estratégia de já começar a separar e depois somar. Olha lá, veja o que eu vou fazer. Ó. A fórmula 1 tem menos T e a de baixo tem mais T. Menos T de cima com mais T de baixo, o T some. Tá? Fica simplesmente F1 e F2, que se você lembrar, né, do slide anterior, foi o que a gente fez no item A. No item A da questão do slide anterior, essa mesma questão, eu já matei direto essa última formulinha. Tá? Então fica F1 menos F2, daí eu vou somar M1 vezes A mais M2 vezes A gente coloca a aceleração em evidência e soma as massas. Professor, que não vai dar 2A? Não, não vai dar 2A. A gente vai colocar aceleração em evidência e somar as massas, o que eu vou chamar de fórmula 3. Tá? E veja, eu vou falar de novo, essa fórmula 3 é exatamente a fórmula que nós resolvemos essa mesma questão no slide anterior. Professor, então por que você descobriu a fórmula 1 e 2? Tá, elas não vão servir para nada, você só vai usar a fórmula 3? Então, no item B eu vou usar, porque no item B ele pede o resultado que mostra o dinamômetro, né, que a gente já falou que o dinamômetro vai marcar a tração, a força de tração. Então, no item B, eu já uso a fórmula 1 e 2. Tá, então deu um pouquinho mais de trabalho? Deu um pouquinho mais de trabalho no item A, mas no item B vai ser bem mais fácil, tá certo? Eu vou falar de novo, eu sou fã dessa estratégia, eu acho muito bacana. Tá aqui, ó, vamos fazer a conta, ó, F1 vale 25, tá, o F2 vale 5, a massa do 1 vale 4, a massa do 2 vale 1 e a aceleração. Então fica aqui, ó, 25 menos 5 dá 20, 4 mais 1 dá 5, finalmente o 5 vai passar dividindo e é óbvio que vai dar a mesma resposta do que a gente fez no slide anterior. 20 por 5 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, no item B, agora nós vamos calcular a tração. Como é que a gente vai calcular a tração? Então, daí a gente escolhe a fórmula 1 ou escolhe a fórmula 2, já está bem feitinho. Tá? Então, a gente gasta um tempinho a mais já para organizar a questão e já vai agora, já fica bem mais tranquilo. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou usar. Eu vou escolher a fórmula 2 porque a tração está positiva, vai dar um pouco menos de trabalho. Correto? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, tração que eu não sei, né? Teoricamente eu não sei.
O F2 vale 5, a massa do 2 vale 1 e a aceleração eu já sei que é 4. T menos 5 igual a 4, 1 vezes 4 dá 4, e passo 5 somando. Tá? 4 mais 5, e isto vai dar bonito 9 newtons, que a gente já sabia que dava 9 newtons, porque foi o que a gente fez no slide anterior. Tá? Então, para a gente fechar a conclusão dessa questão, tá? O que eu posso fazer? Começou a questão, eu posso optar corpos juntos ou separados, ou já começar com eles separados mesmo, aplico as formulinhas, somo, naturalmente eu vou ter os corpos juntos, e daí o que ele pedir a gente consegue resolver, correto? Vamos para a próxima questão então? Vamos lá. Tá aqui, ó, a famosa máquina de Eto. Nossa, clássico dos clássicos aí. Tem que saber isso de qualquer jeito, lá. No esquema ao lado, considere. R é uma roldana fixa de massa desprezível, na qual não ocorre nenhum atrito. F é um fio inextensível de massa desprezível, perfeitamente flexível, o que a gente chama de fio ideal, né? A massa do corpo A vale 2 kg, a massa do B vale 3 kg, e a aceleração da gravidade, o G da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá então, tá aqui, ó. Tá, o que é mais importante eu anotei no cantinho. A massa do A vale 2, a massa do B vale 3 e o G vale 10. Então tá aqui, ó. Letra A, calcule, item A, calcule a intensidade da aceleração dos blocos. E depois, letra B, a intensidade da força que traçou no fio. Mas o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou resolver da mesma maneira, usando aquela técnica, a mesma técnica que eu usei na questão anterior, a segunda técnica. Tá? Eu já vou começar a questão analisando os corpos separados, porque o roteiro é isso, vou fazer junto ou separado. Essa técnica que eu sou fã, eu falei, eu sou fã dessa técnica, eu adoro. A gente já começa desenhando separados. Então, peraí, deixa eu colocar em vermelhinho aqui, ó. Analisar os corpos separados e desenhar todas as forças. Então tá aqui, ó. O peso do corpo A puxando para baixo aqui. O peso do corpo B também está puxando para baixo. É óbvio, né? A força da gravitacional puxando o corpo para baixo. Cuja formulinha é MAG, não é isso? Olha lá, MAG. Que eu já vou fazer de cabeça a conta. A massa do A vale 2, o G da gravidade vale 10, isto aqui vale 20 newtons. O peso do B vale MBG, a massa do B vale 3, o G da gravidade é 10, isto vai dar 30 newtons. E, além disso, nós temos a força de tração, que eu já vou desenhar, porque nós estamos analisando os corpos separados, correto? E lembrando, veja na análise, que como o peso do corpo B é maior, a aceleração dele é para baixo, correto? Então tá aqui, ó. O corpo B, que é o mais pesado, né? O peso dele é maior, a massa dele é maior, a aceleração é dirigida para baixo, enquanto que o corpo A vai ter a aceleração dirigida para cima. Ué, então lá, primeiro passo, corpos juntos ou separados? Decidimos fazer separados mesmo, tá? Segundo passo, quer dizer, segundo passo não, segunda parte do primeiro passo ainda, que é desenhar todas as forças importantes. Já desenhei, tá? Não tem mais nenhuma força importante. Então vamos para o segundo passo agora, que é o passo da análise. Tá? O que está acontecendo na questão? São 4 hipóteses, não sei? Primeira hipótese, está em repouso? Não. Segunda hipótese, está em movimento retilíneo uniforme, velocidade vetorial constante? Não. Está acelerando? Sim, ele pede aceleração, não é isso? Então nós vamos aplicar a famosa fórmula da segunda lei de Newton, força resultante igual a ma. Só que eu vou aplicar só ao bloco A, depois eu vou aplicar só ao bloco B e depois eu vou somar, que foi o que a gente fez na questão anterior, porque daí naturalmente vai sair a fórmula, né, que eu faria se analisássemos os corpos juntos. Então tá lá, bloco A. Ó, bloco A, quem é a força resultante? É a tração menos o peso do A. Professor Futiela, como é que você sabe que a força resultante é a tração menos o peso do A e não é o peso do A menos a tração? Porque a aceleração é para cima. Tá? E se a aceleração é para cima, a tração vai entrar positiva, o peso vai entrar negativo. Sempre assim, a força que está a favor da aceleração vai entrar positiva e a força que está contra a aceleração vai entrar negativa em T menos PA igual a massa do A vezes A, que eu vou chamar de formulinha 1. Olha lá, formulinha só do B, só o bloco B agora. Agora é o peso do B menos a tração. Professor, mas por que agora é o peso menos a tração? Porque a aceleração é dirigida para baixo. Se a aceleração é para baixo, o peso vai entrar positivo, a tração que está contra a aceleração vai entrar negativa. Isto é a massa do B vezes A, que eu vou chamar de formulinha 2, e finalmente nós vamos somar as duas formulinhas e ter uma fórmula que eu vou chamar de fórmula 3, que é a fórmula
que vai resolver o item A. Tá? Vai resolver o item A, que é a formulinha que equivale a bloco juntos. Vamos lá. Como é que eu faço essa soma? Veja que a formulinha 1 tem tração positiva, a fórmula 2 tem tração negativa, então o t de cima com menos t de baixo vai sumir, fica simplesmente o peso do B menos o peso do A. Isto é a massa do A vezes A, mais a massa do B vezes A, igualzinho à questão anterior. O que que a gente vai fazer? Coloca a aceleração em evidência e some as massas, MA mais MB. Ah, lembrando, vou falar de novo, não é para somar. Ah, o A de cima com o A de baixo dá 2A. Não, não, não. Põe a aceleração em evidência e soma as massas. É assim o jeito correto de fazer. Tá, o peso do B eu já fiz no próprio desenho para nos ajudar. Vale 30. O peso do A vale 20. A massa do A vale 2, a massa do B vale 3 vezes A. Finalmente, 30 menos 20 dá 10. 2 mais 3 vai dar 5. E o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E isto aqui vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Correto? E para a gente resolver o item B, ele quer ele pede a tração. Qual a força que traciona? Olha lá, professor, agora você vai ter que dar. Você teve um trabalhão no item A, agora vai ter um trabalhão no item B. Não, não vai ter trabalho nenhum. Tá? Porque a gente já descobriu a Fórmula 1 e a 2, agora no item B fica muito mais fácil. Tá? É só escolher a Fórmula 1 a 2. O que que eu vou fazer? Eu vou escolher a Fórmula 1, porque a Fórmula 1, na Fórmula 1 a tração está positiva, então tá aqui, ó. T menos PA é a massa do A vezes A. Se você escolher a fórmula 2, é lógico que vai dar certo, mas a tração está negativa, vai ter que trocar o sinal, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas no meio não é o fim do mundo. Então, tá, a tração menos o peso do A, que é 20, é a massa do A, que vale 2, e a aceleração, que vale 2. Isto vai dar T menos 20 igual a 4, 2 vezes 2 dá 4. Finalmente passa o 20 que está negativo, passa positivo. Sempre assim, passa para o outro lado do sinal de igual, trocando o sinal. Menos 20 passa com mais 20, 4 mais 20. E isto vai dar bonito 24 newtons a tração. Vamos lá, pessoal. Próxima questão FUVEST. Nossa, a questão é clássica. Clássica das clássicas. Tá lá. É possível medir a aceleração de um automóvel usando um pêndulo em repouso em relação a esse automóvel, medindo-se o ângulo que o pêndulo assume com a vertical, conforme ilustrado na figurinha. Tá lá, pergunta na questão qual o modo da aceleração do automóvel, se o G da gravidade vale 10 e se o ângulo θ de inclinação vale 45 graus. E preste atenção no que eu vou fazer aqui, que isso aqui vai ajudar você a entender a questão. Mas para o final, professor Tiago, mas o que está acontecendo afinal? Pessoal, olha isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, isso aqui é um pêndulo, né? Ó. Então veja, se eu tiver com movimento, se eu fizer esse pêndulo andar com velocidade constante, movimento retílico uniforme, o que vai acontecer? Ele fica na vertical, né? Fica na vertical. Mas agora eu vou acelerar, tá? Mas não vou sair feito louco correndo aqui acelerando, eu vou apenas acelerar a minha mão rapidamente, vejo o que vai acontecer, ó. Rapidamente, o que vai acontecer? Ó lá, se eu acelerar minha mão de novo, ó, ele inclina. Então se eu saísse acelerando aqui, ó, ele ficaria inclinado. Se a aceleração fosse alta, o ângulo seria alto. Se eu acelerasse pouquinho, o ângulo seria, né, o ângulo de inclinação seria baixo. Então, de acordo com o ângulo de inclinação, eu posso determinar a aceleração e é isso que ele está querendo que a gente faça. Tá lá, sabendo que o ângulo θ vale 45 graus, quanto vale a aceleração do automóvel? Vamos lá então? Então tá aqui, ó. Pergunto, qual o primeiro passo que nós devemos seguir, que foi aquele roteiro que eu passei para vocês, que toda hora a gente está seguindo esse passo a passo, essa receitinha. Primeiro passo, nós vamos fazer os corpos juntos ou separados, só tem um. Só tem um corpo, essa esferinha do pêndulo, né? Só tem ela, então é ela mesmo. Ainda no primeiro passo, nós precisamos desenhar todas as forças importantes. Então, quais são as forças que atuam nessa esfera? Temos aqui, ó, força-peso e a força de tração no fio, tá? Nessa cordinha, nesse fio, no qual a esferinha está pendurada, que é a força de tração. Pergunto, tem mais alguma força atuando na esferinha? Não tem mais nenhuma força atuando na esferinha, só tem essas duas. Tá, então o que nós vamos ter que fazer? Vamos para o segundo passo do roteiro. Tá, o segundo passo do roteiro são aquelas hipóteses, são 4 hipóteses. O automóvel, ou a esferinha, está em repouso? Não. Está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante? Não, senão o ângulo seria zero, né? Tá. Terceiro, tá acelerando? Sim, ele pede aceleração. Tá? Se ele está acelerando, nós vamos aplicar a famosa formulinha da segunda lei de Newton, força resultante igual a MA. Mas, um minutinho da sua atenção. Esta questão, ela é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho, a gente vai precisar usar a criatividade. Professor Tiago, mas por que vai precisar usar a criatividade
não dá para resolver do jeito que a gente estava resolvendo. Então, porque agora, veja, nós temos uma força inclinada, que é a tração, não é isso? E a força-peso na vertical, então nós vamos ter que usar as técnicas de vetores. Lembrando que aqui no meu canal tem uma aula de vetores, se você não assistiu, assista também, é uma aula fantástica. Eu passo por todo, que eu chamo de 8 casos de vetores. Se você souber essas 8 ferramentas, essas 8 estratégias, você resolve qualquer questão de vetores e nós precisaremos usar uma das técnicas desta aulinha de vetores. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra poligonal. Professor, mas o que era a regra poligonal? Então, a regra poligonal diz que nós devemos desenhar um vetor atrás do outro. O professor, como assim um vetor atrás do outro? Desse jeitinho aqui, quer ver? Ó? Tá, desse jeitinho aqui, ó. Eu vou desenhar a tração, tá certo? E depois vou desenhar a força-peso que está aqui, ó. Tá? Inclusive já vou colocar o valor dela. O peso é mg. Você deve estar pensando, professor, mas esse desenho que você fez não está igual àquele que você fez lá na esquerda. Sim, porque eu estou usando uma outra técnica, eu falei, chamada regra poligonal. E a regra poligonal, vou falar novamente, diz que eu devo desenhar um vetor atrás do outro, né? Quando acaba o primeiro, eu desenho o segundo. Foi isso que eu fiz. Eu desenho a tração, aonde acabou a tração, eu desenho a força-peso. E a regra poligonal diz que, para determinar a força resultante, basta ligar o início do primeiro com o final do último, tá? Ligar esses dois pontinhos verdinhos. Então tá aqui, ó, o início do primeiro, que é a tração, até o final do último, que é o peso que tá lá. Tá, isto aqui é a força resultante, que é igual a MA. Aí você deve estar pensando, professor Futier, então tem 3 forças. Não, tem 2 forças. As 2 vermelhinhas. É que somada as 2 vermelhinhas vai dar esta força verde, que é a força resultante, que eu já sei que é igual a MA. Então vamos lá, veja, olha que interessante agora, ó, analisando esse triângulo, porque agora essas 3 forças, elas formam um triângulo, e veja que aquele ângulo θ, esse ângulo θ aqui, ó. E isso aqui é um ângulo de 90 graus, porque o peso está na vertical e a força resultante está na horizontal. Professor Futiera, como é que você sabe que a força resultante está na horizontal? Eu sei porque a aceleração está na horizontal. Tá? Então, com certeza, vertical horizontal é 90 graus, isso é um triângulo retângulo. Então, pense comigo lá. Eu falei, a gente vai ter que usar um pouquinho da nossa criatividade. Mas também é uma questão clássica, famosa. Se cair alguma coisa no vestibular igual ou no Enem, você vai olhar e falar assim, ah lá, essa aí o Futiera já fez, eu já conheço. E agora vamos continuar usando a nossa criatividade. Dá uma olhadinha por gentileza, ó. Olha que interessante, ó. Nesse triângulo retângulo, eu sei o cateto adjacente. Esse peso aí que é mg é o cateto adjacente desse ângulo θ, correto? Vamos lá, ó. Eu sei o cateto oposto. O cateto oposto desse ângulo θ é a força resultante, que é igual a MA. Então, pense comigo, ó. Eu sei o cateto adjacente, eu sei o cateto oposto, mas eu não sei a hipotenusa, que é a tração. Peraí, pense comigo, ó. Eu não sei a hipotenusa, que é a tração, mas a questão não pede para calcular a tração. Peraí. Então a tração não interessa, então a hipotenusa não interessa. Então seria melhor a gente usar uma função trigonométrica que não aparecesse a hipotenusa. Qual é a função trigonométrica que não aparece a hipotenusa? A tangente. Tá, então agora a gente mata o probleminha. Tá aqui, ó. Quem é a tangente do ângulo θ? É o cateto oposto, que é a força resultante, que é igual a MA, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso, que é igual a mg. Tá, veja que m com m vai embora. E finalmente a aceleração, o g que está dividindo passa multiplicando, então fica g multiplicado pela tangente de θ. Então fica lá, a aceleração é o g da gravidade multiplicado pela tangente de 45. Tá? Quanto é que vale a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus vale 1. Professor Futieri, eu sou obrigado a saber que a tangente de 45 é igual a 1? Sim, é bom saber, né? Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Seno e cosseno são iguais, divide um pelo outro, vai dar 1, né? Então, finalmente, 10 vezes 1 vai dar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais uma aula de aplicações das leis de Newton, matéria de dinâmica, aquele roteiro que eu chamo de campeão. Mas continue aqui comigo no canal, porque nós vamos para mais uma aula de dinâmica, aplicações das leis de Newton. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe também sugestões para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. E acione também o sininho para receber as notificações dessas dicas preciosas para os seus estudos, sempre em primeira mão. E sempre falo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas sempre, um grande abraço, vamos para a próxima aula, até já!